série importante porque existe bem-aventuranças aqueles que leem, ouvem, né, e guardam as palavras que estão escritas neste livro. Então existem promessas de bem-aventuranças para quem estuda, lê, ouve e guarda as palavras. Para guardar, você tem que realmente estudar, você tem que memorizar e tem que esquadrinhar a Bíblia. Como disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, como disse Daniel, quem lê, atenta. Quer dizer, quem lê, quem estuda, esteja atento. E todos os nossos irmãos da época lá de Jerusalém, que gravaram, fixaram as palavras do Mestre Senhor Jesus, se salvaram da grande destruição que veio sobre a cidade de Jerusalém no ano 70 com Tito Vespasiano. Porque eles viram entrar dentro do lugar santo os estandartes de Sestio Galius, em torno de 1 ano e meio, 2 anos antes da destruição do ano 70, e quando eles viram os estandartes pagãos do exército romano dentro do pátio do santuário, eles lembraram os seguidores de Yeshua, os Talmidim, né? Os seguidores de Yeshua lembraram das palavras de Yeshua e se mandaram de Jerusalém e foram libertos da grande destruição que aconteceria naquela época. E agora nós temos um contexto das palavras do livro de Apocalipse, que é, como nós já vimos, as chaves de interpretação bíblica, historicista, onde ao longo do tempo a luta travada entre o bem e o mal, entre a igreja e a besta, que é o Império Romano, né, na sua fase pagã e na sua fase religiosa, né? Essa luta desencadeada desde os dias apostólicos até a volta de Jesus, quando a besta, o sistema do falso profeta serão destruídos e os representantes da besta e do falso profeta aprisionados no lago de fogo e enxofre juntamente com os anjos, né, que serão depois lançados ali. Então, tudo isso é importante nós conhecermos, estudarmos e recebermos a palavra. Eu estava conversando com o irmão Gilberto que a pessoa, para ter a revelação de Deus e receber, primeiro, ela tem que receber de bom grado a palavra de Deus, ela não pode receber com o coração endurecido, de mau grado, e ela não pode ser preguiçosa, né, irmão Gilberto? Você acha que crente preguiçoso que não estuda a Bíblia fica 1 hora na frente da novela, mas não consegue ficar 1 hora fazendo estudo bíblico? Você acha que vai conseguir receber essas pérolas preciosas, vai ter entendimento? Realmente não vai conseguir, porque as escrituras elas têm que ser estudadas, elas têm que ser examinadas, e o sistema religioso desencoraja as pessoas. É como se só o pastor soubesse interpretar, só o padre soubesse interpretar. Eles falam, cuidado que a letra mata. Então as pessoas, elas, além de ter muita gente que fica nessa posição aí cômoda, elas também não são incentivadas a estudar. E quando a gente traz uma doutrina verdadeira, pura, totalmente bíblica, versículo a versículo, muitas pessoas se incomodam, porque elas estão tão presas naquela lavagem cerebral. Não, mas eu tô há 30 anos no sistema, eu sempre entendi tal coisa. Tá, mas cadê? Que nem me falou, mas vai ter os 7 anos do governo do anticristo. Fala, tá bom, acha pra mim na Bíblia. Acaba a conversa, entendeu? Porque não tem na Bíblia. Então elas ficam se apegando a doutrinas jesuítas maçônicas. E é isso que a gente está combatendo. Por isso que a gente fala, pessoal, vamos sair do sistema, porque não existe verdade no sistema. Você pode ter meias verdades, mas a verdade absoluta não vai estar no sistema, porque as igrejas, as seitas, as denominações religiosas, elas estão no mesmo patamar que a mídia controlada. Elas são empresas com CNPJ, com financeiro, com RH, que dependem do dinheiro para sobreviver, que tem disputa de cargos, de ministérios. Elas estão no mesmo patamar que os governos, elas estão no mesmo patamar que as instituições de ensino vinculadas ao MEC, à ONU.
que recebem da Royal Society o que pode ser passado e o que não pode. É o que eu digo para todos, né? Se você está em busca da verdade, primeiro você tem que concordar que só existe uma única verdade. Porque se a pessoa ela é relativista, por isso que é terrível, essas teorias relativísticas, que veio com Einstein, toda essa ideologia ocultista, é terrível. Porque cada um tem a sua verdade, ninguém pode ser contrariado. Uma sala com 100 pessoas são 100 cabeças, 100 sentenças. Mas não é bem assim, porque Deus, ele tem as suas leis, seus mandamentos, suas ordenanças, seus estatutos. Ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele conversa com os profetas, com os eleitos. Então, nós temos que conhecer a mente de Deus, é lógico, limitados à nossa capacidade, limitados ao que ele nos deixou, mas que já é uma coisa imensa, né? São 66 livros que nós temos que conhecer, examinar e nos aprofundar. Especialmente o livro do Apocalipse a gente sempre fala, mas como todas as lives chegam pessoas novas, é até importante repetir, né? No livro do Apocalipse você tem promessa de bênçãos na abertura do livro e no fechamento. Em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, e no final também, no encerramento do livro, no capítulo 22, porque eu testifico... Cadê? Tem até um risco, né? Para quem acrescentar alguma coisa, para quem tirar alguma coisa, tem até um alerta aqui, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então é um livro, assim, ele é muito sério e a gente precisa fazer esse estudo detido. Então é o que o irmão Flávio estava falando. O crente ele não pode ter preguiça, ele não pode ser acomodado e ele não pode jogar toda a responsabilidade para o pastor, para o padre, para o presbítero. Não. Com certeza ele tem a Bíblia em casa. Então, se ele tem tempo para fazer tantas coisas, né? Para ficar no WhatsApp, tem tempo para ficar no Facebook, tem tempo para ficar no YouTube, mas será que não tem tempo para estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus, ou tem alguma coisa mais importante? Então é isso, né, irmão Flávio? Sim, exatamente. Vemos aqui, então, para o início da 7ª trombeta, uma sequência que existe uma coerência da própria escritura, da interpretação e as chaves bíblicas, historicistas. Por exemplo, irmão Gilberto, nós notamos ao longo desse estudo, quando até chegamos na 5ª, na 6ª trombeta, períodos de duração das trombetas relacionado a um contexto de império. Contexto de império não é meses, nem um ano. Contexto de impérios é séculos, décadas e décadas, correto? E nós vimos, por exemplo, a 5ª trombeta, lá que foi a criação do islamismo, as lutas entre o islamismo e os adoradores da besta, que durou 150 anos, um século e meio, 5 meses que os gafanhotos, recapitulando, né, eles perturbaram os adoradores da besta. E depois nós vamos ver a 6ª trombeta, que fala dos turcos otomanos, né? Os turcos otomanos criaram lá os 4 califados, que eram os 4 ventos que estavam retidos, que seriam soltos no ano, mês, dia e hora. E a somatória profética do ano, dia, mês e hora nos levaram a 400 e poucos anos, 4 séculos, mais de 4 séculos e meio, de um período de grandes batalhas entre os turcos otomanos com a parte oriental do Império Romano. Né? Inclusive a queda da cidade de Constantinopla pela primeira vez na história com o uso de canhões, que eram aqueles
serpentes que tinham bocas que soltavam fogo, jacinto e enxofre, o uso da pólvora, né, que é composto de enxofre, a menção profética de um período longo relacionado a um contexto de império. E a sétima trombeta, será que ela é diferente? A sétima trombeta vai ser só alguns dias? Ou ela vai seguir a metodologia profética do livro de Apocalipse? Ela tem um contexto também de um período desde o término da sexta trombeta até os dias de hoje. O que vocês acham, irmão Gilberto? Então, na realidade, é exatamente isso, irmão Flávio. A sétima trombeta, da mesma forma como as anteriores, ela tem todo um período. Não é uma coisa instantânea, assim. É uma coisa que ela vem vindo. Por exemplo, como você bem disse, a quinta trombeta foi um período de 150 anos. A sexta trombeta foi até mais. O ataque do Império Turco-Otomano ao Império Romano Bizantino, ao Império Romano Oriental, foi um período praticamente aí de uns 400 anos, quase, se eu não me engano. Começou... 390 e pouco, parece quase 400 anos. Quase 400 anos, porque começou no século XI e foi terminar no século XV praticamente, né? Em 1100 e pouco até 1400 e pouco. Então, assim, a sétima trombeta, ela também não foge desta regra, tá, pessoal? O fato dela ter tocado não quer que ela está em processo, ela está acontecendo, tá? Não é uma coisa que é um dia, que às vezes as pessoas imaginam isso, né? Não, vai vir literalmente um anjo, vai tocar uma trombeta, todo mundo vai ouvir e vai acontecer tudo naquele dia. Não é assim, nós estamos falando de linguagem profética. Então, para quem acompanhou as lives anteriores, isso está muito tranquilo, está muito claro de entender. E quem não acompanhou também vai ter oportunidade. Fazendo um parênteses aqui, nós temos sim o evento da volta de Jesus acompanhado de anjos que vão tocar a trombeta, literalmente, como diz ali Tessalonicenses. Mas ali não está com sentido profético. Trombeta com sentido profético, que é o caso do Apocalipse, ela tem que ser entendida no contexto igual das outras trombetas. Não foge o raciocínio. Deus é lógico, Deus não é Deus de confusão. O que ele vai mostrar? As 6 trombetas dentro de uma lógica relacionada a um império, com grande duração, e a sétima trombeta vai ser um dia. Não, existe uma lógica na palavra de Deus, que ela é dada com as chaves de interpretação bíblica, que tem que ser investigada. E, então, a sétima trombeta, assim como a sexta, quinta, quarta, e as demais trombetas representam períodos da história em que desenrola o anúncio profético de guerras, de tumultos das trombetas, porque trombeta significa guerras, tumultos, grandes transformações causadas por confrontos. Correto? Correto. Uma pergunta que surgiu no chat, que não é bem o tema da live, mas está muito na moda. O Terra Plana Ângelo Gabriel está perguntando sobre a inversão do campo magnético. Aqui nesse canal, a gente nunca concordou com a questão da inversão, entendeu? O que vai acontecer, pelo menos o que está na Bíblia, é que realmente vai chegar um momento que o campo magnético ele não vai me segurar o plasma que nós temos na ionosfera. Nós temos uma camada atmosférica, nós estamos na troposfera. A camada seguinte é a estratosfera. Depois nós temos a ionosfera, que é altamente ionizada, e acima da ionosfera chama plasmasfera. Vai chegar uma hora que o campo ele vai enfraquecer e a Terra vai ser destruída com fogo e enxofre, que na verdade é o plasma. Agora, não necessariamente vai haver uma inversão. Eu não acredito numa inversão. Eu acredito no enfraquecimento do campo. E aí, realmente, tem várias passagens que falam sobre isso, que até as montanhas elas vão derreter como se fossem cera. Então não adianta. As pessoas falam, vocês têm que fugir para cavernas, para bunkers,
para montanhas, para cavernas de granito, tudo isso é uma grande bobagem, porque a Bíblia deixa muito claro que o único refúgio é o próprio Deus Altíssimo, entendeu? Quem está em Cristo, quem está cumprindo os mandamentos de Deus, Salmos 91, né? Esse vai ter a proteção sobrenatural dos anjos, vai ter a proteção sobrenatural do Espírito de Deus. Agora, o ímpio não adianta, entendeu? Ele pode se enterrar a 2 km debaixo da terra que não tem escapatória. Então, essa questão do enfraquecimento do campo magnético da Terra, mas não a inversão total. Por que eu, particularmente, não creio na inversão total? Porque existe uma promessa do eterno Deus, lá em Jeremias, capítulo de número 31, se eu não me engano, 30, que ele diz assim como os céus acima não pode ser sondado, então esse negócio de sondas explorando lá o céu é mentira, porque Deus falou que acima dos céus ele não pode ser sondado, e nem os fundamentos da terra pode ser sondado. O máximo que se conseguiu perfurar foi 12 quilômetros lá na Rússia, então não tem como sondar os fundamentos da terra. Assim também, como o concerto do dia e da noite e a ordenança das estrelas não podem ser contrariados, de forma que não haja dia e noite no seu tempo certo. Se alguém conseguir mudar essas ordenanças que o Eterno colocou, ele vai quebrar o concerto que ele fez com o povo de Israel. Se alguém conseguir contar os grãos de areia das praias do mar e falar, tem tantos grãos de areia, Deus vai rejeitar o povo de Israel por tudo que eles fizeram, e eles não serão mais uma nação diante dele. Então, é bem complicado esse negócio de sondar o céu. Não tem sonda lá no céu. A própria palavra está falando isso. E uma inversão total do campo magnético faria com que o Sol e a Lua mudassem de sentido, quebrando o concerto do dia e da noite que o Eterno desafiou, que não pode ser quebrado. Não tem como ser quebrado. Se conseguisse quebrar ou acontecer isso, Deus rejeitaria o povo de Israel. Então, Deus é coerente em tudo que ele fala. A sua palavra é coerente. O nosso Deus Yahvé, ele fala com coerência. Então nós temos aí uma passagem bíblica, está em Jeremias capítulo, se não me engano, 31 e 33, ou 32, nos últimos versos. Seria até bom ler essa passagem ali da Masoretia, que não tem como quebrar o conceito do dia e da noite, de forma que não haja dia e noite no seu período. Jeremias... O enfraquecimento que Qual a passagem, irmão Flávio? Jeremias? Jeremias capítulo 31 ou 29, nos últimos versículos. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Vou achar aqui o profeta Jeremias. Tá, enquanto eu isso... já acho exatamente o versículo que nós estamos a nos referir aí, que não tem sonda lá no céu. Não tem esse negócio de sonda que foi para Marte. Tudo isso é mentira, é viagem da NASA, da enganadora NASA, né? O diabo que engana todo mundo. Jeremias 31, versículo 35 ao versículo 37. Aqui mata com essa teoria. Quer que eu leia por aqui? Sim, leia, por favor. Assim, deixa eu aumentar aqui a tela para que todos acompanhem junto. Então vamos lá. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E isso aqui também revela a verdadeira cosmologia do mundo em que vivemos, hein, irmão Flávio? Porque realmente nós não podemos
alcançar os fundamentos da terra lá embaixo. Como você disse corretamente, o maior poço já cavado no mundo tem meros 12 quilômetros, que foi na península de Kola, na Rússia. Apenas, não é 12 mil, só 12 quilômetros, o mais profundo do mundo. E também os céus, a gente não consegue chegar lá em cima. Tanto que a NASA, ela todo ano, né? Entra ano e passa ano, não podemos ultrapassar a órbita baixa. Não podemos ultrapassar a órbita baixa. Eles não passam lá, acho que dos 120 quilômetros, assim, eles não passam. Esses foguetes, eles começam a cair com 4 a 6 quilômetros, ainda na altura das nuvens, né? Sempre que a filmagem é feita por um popular, você vê que o foguete começa a cair ainda no céu azul, né? Na primeira camada atmosférica, na troposfera. Então, realmente, não tem como abalar o funcionamento aqui dos céus, né? Que dá a luz, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a noite. Então, dificilmente vai ter uma mudança nisso, a não ser no próprio dia do Senhor. Aí sim pode ser que o Sol ele tenha um apagão, né? No dia exato assim da volta de Cristo. Mas inversão a gente não consegue encontrar aqui na Bíblia, certo, irmão Flávio? E veja também o que Deus fala, novamente, ele fala duas vezes praticamente a mesma coisa. Em Jeremias 33, né? Versículo 23 ao versículo 26. Praticamente com as mesmas palavras, né? Jeremias 33, né, agora? Agora é Jeremias 33, verso 23 tá. Ao verso 26. Então vamos lá. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Então ele realmente fala, né, que ele tem uma aliança com o dia e com a noite. Exatamente. Então, a questão aí de inversão total, eu acho que ela esbarra nessas passagens aí. Eu acho muito difícil isso acontecer, exatamente porque Deus é um Deus coerente, né? Ele não vai montar uma coisa que dê, como que diz, milho para bode, né? Os próprios opositores falaram, tá vendo? Tá vendo? E você vê que ele desafia aqui justamente pessoas que não aceitam Israel como uma nação. Existem aí esses antissemitas que não aceitam que os judeus, que a nação que foi criada lá em Israel, é realmente a nação de Israel. Eles estão, na verdade, se opondo ao verdadeiro Deus, porque ele disse, tá vendo o que esse povo anda dizendo? As 2 gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Ele está falando da casa de Israel e da casa de Judá. E tratam o meu povo como se não fosse um povo diante deles. Quer dizer, Israel não é nação, Israel não é nada, entendeu? Desprezam. Mas Deus vai se apiedar e vai ter misericórdia e vai voltar de misericórdia com eles. Mas vamos lá, eu ia mostrar mais uma passagem com referência ao dia do Senhor, que está em Jó, capítulo 38, né, que é o enfraquecimento do plasma, né? Deus vai deixar cair pedras do domo em cima das pessoas, né, dos inimigos de Deus. Isso está em Jó, né, são Jó 38. Jó 38. Tô tentando achar aqui por palavra-chave, mas eu acho que... já achei. Achou? Jó 38, versículo de número 22 e 23.
Então vamos lá, 22 e 23. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Olha lá. Então, isso Deus aqui vai está vir abaixo, retendo. né? Isso aqui vai vir abaixo ainda. Então, tesouros de Saraiva. Quando ele combateu lá com as tropas na guerra de Josué, que caíram pedras sobre os exércitos, né, dos cananitas lá, dos cananeus, na guerra entre Josué e eles, né? E eram pedras que vinham com fogo e gelo. Olha que interessante. Fogo e gelo. Por fora fogo e por dentro era ainda gelo. Fantástico esse nosso Deus. Então ele vai combater com essas pedras no dia da peleja, no grande dia de Yahvé. Isso nós vemos lá em Ezequiel, capítulo de número 39, 38. Farei chover sobre as tropas de Gog e Magog grandes pedras de Saraiva sobre as tropas deles. Então, existe aí uma grande quantidade de gelo, provavelmente colado no domo, alguma coisa de forma que vai, o plasma vazando, Deus vai direcionar essas grandes pedras de Saraivas para pelejar contra os seus inimigos. Vamos dar início, irmão Flávio, à leitura dessa parte do capítulo, mas a gente pode partir para a leitura aqui, que na verdade hoje seria do capítulo 15 ao 19 apenas. Embora o assunto seja muito rico, versículo, né? Do versículo 1 ao versículo 14, nós falamos na live passada. Então o vídeo tá no canal e tá na playlist do canal também. Então nós vamos fazer a leitura do 15 ao 19 e explicar sobre a 7ª trombeta, que é a última trombeta. É a última trombeta. E os acontecimentos finais, eles vão ocorrer agora na nossa geração, tá? Eles vão ocorrer na nossa geração. Só fazer uma explicação breve aqui sobre Mateus... Acho que é Mateus 24 que o pessoal confunde muito. Que eles acham... Algumas pessoas acham que é na geração... Não, eu cliquei aqui sem querer em Mateus 25. Algumas pessoas acham que Cristo teria prometido voltar na geração dos próprios apóstolos, né? Porque a pessoa... Esse é o problema de ler versículos isolados, né? Pegar um versículo só. A pessoa vai lá e o que ela faz? Ela lê o versículo 34 de Mateus 24. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí ele fala, nossa, então é a geração dos apóstolos. Então isso já deve ter acontecido lá no ano 50, na destruição do segundo templo. Mas é uma conclusão totalmente errada, uma conclusão de que quem não prestou atenção, né? Não estudou e não prestou atenção. Porque ele está falando isso dentro do contexto da parábola da figueira. Tanto que ele fala, aqui no 32, ó, aprendei, pois, esta parábola da figueira, 2 pontos. E ele fala a parábola da figueira. E ele fala a época dela. Então não tem o menor sentido a pessoa interpretar dessa forma. Porque ele fala o seguinte, ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Tá? Então é dentro desse contexto. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade, não passará esta geração, da parábola da figueira. Ou seja, a figueira, o que seria, irmão Flávio? A figueira representa os judeus, né? É símbolo de Judá. Então, quando a figueira der os seus primeiros ramos, ou seja, o retorno, porque a primeira tribo que vai ser restaurada sempre foi Judá. Existe uma promessa sobre Judá, por amor de Judá. Inclusive, Deus protegeu, quando houve o cativeiro das tribos do norte, em 725 a.C., né? Assur-Nabal veio da Síria e levou cativo as tribos do norte. Ele queria levar também os judeus, e Deus impediu. Não, Judá não. Por quê? O cetro não desviará de Judá, até que venha Siló.
o prometido. Então, da linhagem de Judá viria o Messias. Então, a tribo de Judá sempre foi preservada e sempre ela teve prioridade como legislador por causa desta questão do Messias vir da tribo de Judá. Então, o retorno primeiro, a primeira tribo que vai ser ajuntada, não perde identidade. Se existisse uma forma do diabo destruir os judeus para anular a Bíblia, né, anular o Deus verdadeiro, por isso esse ódio de tentar aniquilar os judeus, porque aniquilando os judeus, a Bíblia toda seria mentira. Deus não existiria, né? Então nós vemos um povo que manteve a sua identidade, nunca foi assimilado, que é os judeus, em todas as épocas, caíram impérios, levantaram impérios, e os judeus nunca foram assimilados. E agora, nos últimos dias, a primeira tribo que é restaurada visivelmente diante do mundo são os judeus. Depois vão vir as demais tribos com a volta do Messias, a restauração completa, né? Mas a tribo de Judá é que dá os seus primeiros ramos. O que é esses primeiros ramos? Jesus mesmo falou, não me vereis mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Eu separei essa passagem aqui de Lucas, né? Lucas 13:35. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais até que venha o tempo em que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então ele coloca aqui um tempo futuro. Não me vereis mais até que venha o tempo em que digas. Então é um tempo futuro que iria vir. Bendito que a figueira vai dar os seus primeiros ramos. Isso, e esse tempo futuro, então isso aqui que Jesus está falando, tem o link aqui com Mateus 24. Quando a figueira der os seus primeiros ramos, é a mesma coisa que os judeus dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é o que já está acontecendo em Israel, um movimento muito grande de judeus messiânicos. Inclusive teve um rabino, né, irmão Flávio, que deixou o nome do Messias antes de morrer, não teve... Kaduri. O Rabino Kaduri, né? Exatamente. Que reconheceu que Jesus Cristo é o Messias. Então tá tendo um movimento. Agora tá acontecendo uma coisa muito assim. É coisa de últimos tempos mesmo. Nós estamos vendo cristãos, supostos cristãos, entrando em apostasia, não crendo mais no Novo Testamento. Eles estão caindo na armadilha de Roma, né? Porque Roma acabou paganizando Jesus, né? Acabou colocando Sim. que Jesus ressuscitou no domingo, quando na realidade ele ressuscitou no sábado. Colocou Jesus como uma divindade, membro de uma trindade, um Deus Filho, quando na realidade ele é o Filho de Deus. Ele é homem que estava preenchido do Espírito de Deus. Então, todo esse paganismo romano afastou muitas pessoas. Natal, 25 de dezembro, né? Natal, 25 de dezembro, sendo que é impossível que ele tenha nascido no inverno do hemisfério norte, pois os pastos ainda estavam ocupados, os animais não estavam guardados no celeiro. Só isso já prova que ele não nasceu em dezembro, que seria inverno no hemisfério Jesus norte. Jesus que mora nas galáxias, né? Extraterrestre, né? Mora Exato. Lá na constelação de Órion, nas galáxias. Então é isso que aconteceu, entendeu? A gente tá vendo, entre aspas, cristãos virando judeus ortodoxos, só aceitando negando o Messias. A Torá e os profetas do Antigo Testamento. E estamos vendo judeus mesmos de Israel se tornando judeus messiânicos e crendo em Cristo. Então é coisa totalmente do fim dos tempos mesmo. Maluquice. Mas vamos lá, agora a gente já sai um pouquinho do assunto, mas não deixa de ser assuntos proféticos. Eu vou fazer a leitura, pessoal. Preste atenção que são apenas poucos versículos aqui, né? São apenas... Opa, deixa eu colocar na folha certa. Do 15 ao 19, que é o último ai, né? Agora é o último ai, é a destruição total e final desse santo império romano. Vamos lá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus
prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Muito bem. Então aqui é a conclusão do capítulo 11. Agora eu vou passar a palavra para o irmão Flávio, para ele dar um apanhado geral. Nós já falamos no começo da live, Flávio, da duração de cada trombeta, só que agora, como nós estamos com mais de 320 pessoas, era melhor repetir pelo menos essa parte. Vamos recapitular, então. Quem não assistiu às lives anteriores sobre as trombetas, é bom assistir para poder pegar, como diz o ditado, o fio da meada. Entendendo as chaves bíblicas de interpretação, onde a própria Bíblia é a resposta e a chave de entendimento dos símbolos proféticos. E não uma opinião minha ou do Gilberto. Tem que estar respaldada na comparação dos símbolos, né? Ventos representa guerras, chifres representa divisões políticas dentro de um império, cabeça representa governos mais poderosos dentro de um império, né? Besta representa um grande império, né? É isso. Então existe toda uma correspondência. Águas representa multidões, mar representa povos bravios, multidões e povos bravios. Mulher representa a igreja, uma mulher pura representa a igreja pura, uma mulher prostituída representa uma igreja prostituída, né? Cálice com vinho representa doutrina. Enfim, existe todo um compêndio de simbologias dada pela própria Bíblia, que são as chaves bíblicas. Isso nós vemos usando como base da interpretação bíblica historicista. E nós vimos que as trombetas, meus irmãos, elas têm um período, recapitulando, um período relacionado a um império. Não pode ser 2, 3 semanas, um mês ou um ano. Impérios sobrevivem décadas, milênios, né? Alguns centenas de anos, né? Só o Império Romano, ele, desde a conquista da Grécia, o seu apogeu, vamos dizer ali, quando começou a Pax Romana, por volta do ano 60 a.C., e foi até a queda de Roma no ano 476. Então, durou mais de 5 séculos, 5 para 6 séculos, durou a fase pagã do Império Romano pagão. Depois nós vamos ter uma fase do Império Romano revivido com o Anticristo, que vai durar 42 meses proféticos, que são 1.260 dias. Cada mês 30 dias, 42 vezes 30, 1.260 dias. Ou um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo. 3 anos e meio, perfazendo aí, na verdade, 24, 36, né, 42 meses, né? Toda a mesma simbologia, 42 meses, 3 tempos e meio, 1.260 dias. Tudo falando do mesmo período de grande supremacia, que durou mais de um milênio, que foi a ascensão do Anticristo, que nós vamos estudar depois no Apocalipse 13. A trombeta, a 7ª trombeta, ela está relacionada também com um período ligado ao Sacro Império Romano. Assim como a 5ª, a 6ª trombeta, foram guerras entre os muçulmanos e os adoradores da besta, foram guerras entre os turcos e otomanos
e os adoradores da besta, né, do Sacro Império Romano. É esse o contexto historicista, bíblico, do livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse ele tem essa luta entre a igreja e o Império Romano, entre o dragão e Jesus Cristo, entre os remanescentes da igreja e os adoradores da besta. É isso que é a narrativa, né? A epopeia bíblica, profética, da linguagem de imagens do livro de Apocalipse. Isso é muito importante vocês atentarem. Eu vou fazer a leitura aqui daquele trecho do livro sobre a 7ª trombeta, e aí a gente já dá seguimento. Pode ser? Pode ser. Algumas coisas não tá aí neste livro, tá? Que eu vou fazer. Não, sim. Depois eu vou te passar para complementar, que aqui tá bem resumido mesmo. Ok. Então, tá bom. Então, é o fim... a 7ª trombeta, ela vai representar o fim do Santo Império Romano. Mas é o fim definitivo mesmo. Nunca mais vai sobrar nada, né? Porque vocês vão entender o que aconteceu. Então, a 7ª trombeta é o último ai sobre o mundo, com o derramamento das 7 taças da ira de Deus. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Em algumas versões tá: e ele reinará para todo sempre. Porque sim, é o que a Bíblia sempre diz, né? Ele vai ser o rei para sempre, o reinado dele não vai ter fim. Então, nosso turismo pela história nos levou... voltando aqui. Nosso turismo pela história nos levou até os primeiros séculos do 2º milênio. Então já avançou bastante, que nós começamos o estudo no primeiro século, no século I. Agora a gente já... a invasão turco-otomana, nós fomos até o ano de 1400 e pouco, quase 1500. Depois nós falamos no capítulo 10 da Reforma Protestante, que foi por volta de 1500, século XVI. Então a gente veio do século I até o século XVI, estamos avançando. Então, nesse tempo, enquanto no Oriente os ataques turco-otomanos desfaziam o Império Romano Bizantino, no Ocidente renascia o antigo Império Romano com uma roupagem religiosa, conhecido como Santo Império. Vamos para lá conhecer os homens das terras feudais, os homens que viviam sem rei, sem dinheiro, sem comércio, sem cidades e sem terras para plantar. Depois navegaremos pelos 7 mares, seremos recebidos nos palácios dos reis e seguiremos nossa jornada pelos séculos seguintes, contemplando o homem racional, o homem livre, o homem operário e o homem moderno. A partir do início do 2º milênio, os homens despertarão das trevas, porém não será sem chagas, sangue, fogo, terremotos, vozes e trovões. É o soar da última trombeta. O Cordeiro abriu os 6 primeiros selos do Apocalipse e foram revelados os acontecimentos que dividiram o antigo Império Romano. Depois abriu o 7º selo, que desencadeou os toques das 7 trombetas. As 4 primeiras revelaram a queda da parte ocidental. Como vocês podem lembrar, as 4 primeiras trombetas foram as invasões bárbaras ao Império Romano Ocidental. E a 5ª e 6ª mostraram a destruição da parte oriental, que foi do Império Bizantino. O Império Romano, apesar de sua queda no Ocidente, em 476 d.C., ressurgiu no ano 800 sob o nome de Império Franco, que mais tarde ficou conhecido como Império Germânico e depois intitulado de Santo Império Romano. Mas a medida do pecado de seu povo acumulava até o céu. Os seus habitantes continuavam a adorar os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Continuavam com seus homicídios, com suas feitiçarias, com suas prostituições e com seus furtos.
para destruir esse estado de coisas e implantar o reino de Deus, o sétimo anjo tocou a sétima trombeta. A sétima trombeta é o último ai sobre a humanidade. Ela desencadeou o derramar das 7 taças apocalípticas, com os 7 últimos flagelos sobre o mundo. Ela é simbolismo do julgamento final do Império Romano e de toda a humanidade. Como diz a profecia, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. A sétima trombeta representa a era do capitalismo. As 7 taças que estão contidas dentro da cadeia profética da sétima trombeta representam os acontecimentos que se deram durante o processo de formação e estabelecimento do capitalismo, ou seja, as fases do capitalismo. Essas taças retratam acontecimentos do fim do feudalismo aos dias atuais. Antes, um esclarecimento. A narrativa profética diz que as 7 taças são derramadas. Esse simbolismo deve ser entendido da mesma forma quando se lê o profeta Joel, capítulo 2 e verso 28, sobre o derramar do Espírito. Simbolicamente, coisas espirituais podem ser derramadas, como entendimento, conhecimento, doutrinas, ideologias, etc. O que é derramado das 7 taças tem conotação espiritual e, evidentemente, relações com o mundo material. O derramar das 7 taças causou 7 grandes mudanças sociais que transformou o mundo medieval no mundo moderno. Então, nós terminamos essa leitura desse aqui com relação à sétima trombeta. Eu estou passando a palavra novamente para o irmão Flávio. Então, dentro de tudo que nós até aqui estávamos construindo essa imagem, né, bíblica, de simbologias bíblicas, a sétima trombeta também compreende um período em que a igreja vai ter um grande papel, a verdadeira igreja, um grande papel de disseminar o verdadeiro evangelho do reino de Deus. A mensagem central da igreja verdadeira é anunciar que Deus vai assumir o reino do mundo. Essas vozes representam exatamente as vozes dos servos de Deus ao longo dos séculos, principalmente do século que representa a sétima trombeta. Isso nós podemos ver claramente em Apocalipse 10. Apocalipse 10, versículo 7, nos traz aí uma palavra. Vamos ler ali Apocalipse 10, versículo 7, para nós compreendermos o que seja essa mensagem que está relacionada aos servos de Deus, né, que vão espalhar o evangelho por todas as nações e por todo o mundo moderno. Vamos lá? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, cumpre-se um segredo do Altíssimo Deus que ele tem anunciado aos seus servos, os profetas, porque Deus não fará nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Através da palavra de Deus, os verdadeiros adoradores, né, os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o livro de Apocalipse, não é livro de profeta, nada disso, profeta moderno, nada disso. O livro de Apocalipse é o testemunho de Jesus. Veja que quando João come esse livrinho, ele se torna doce ao paladar, ele é doce ao paladar, mas ele se torna amargo ao ventre. E logo em seguida a voz diz: importas que ainda pregue a muitas nações, povos, línguas. Então foi num período aí da migração puritana, do escape do remanescente da igreja, que fugiu para o deserto, a terra ajudou a mulher. Vai ser nesse período que a igreja vai também anunciar o evangelho do reino, esta mensagem central da igreja, a mensagem de que Deus, o Eterno, vai assumir o reino e entregar o reino para o Messias. Isso está lá em Salmos 2, né? Eu, porém, ungi o meu santo rei, o rei no meu santo monte de Sião, dizendo: tu és meu filho, hoje te tirei. Pede-me as nações e eu as darei, né? Então,
Qual é a voz que ouve? Vozes. Qual é a mensagem? O segredo que Deus anunciou aos seus servos, os profetas. Qual é este segredo, meus irmãos? Está revelado na voz do sétimo anjo. E qual é esse segredo? Os reinos do mundo vieram a pertencer a Deus e do seu Cristo. Então a igreja, fortemente, nesses quase 2 séculos, vem anunciando o evangelho do reino em todos os novos continentes aqui da América, claramente, de que os reinos do mundo passarão a pertencer ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai tomar o reino das nações. Ele vai tomar o poder dos príncipes e reis da terra. Por isso, sede prudentes, beijai o filho, ó reis da terra, para que não se ire contra vós. Salmos, né, que diz isso no capítulo 2. Então, hoje, os deputados, os senadores, os reis, os presidentes, os primeiros ministros que governam o mundo, eles estão sabendo, sim, em todas as vozes se vem falando de que vai haver a volta de Jesus Cristo. Interessante, Gilberto, que até na Rede Globo, foi este ano, tinha um agente da Rede Globo que fica ali nos Estados Unidos, né? Ele estava falando sobre o governo do Trump, e ele falou que o governo do Trump era muito apoiado por uma ala cristã conservadora que acredita e anuncia que Jesus Cristo vai voltar para reinar sobre a terra. Você vê, ele fala isso ao vivo ali no telão da Globo News. Então, até no próprio parlamento, até no próprio Casa dos Deputados Federais aqui do Brasil, já houve falas de deputados falando que quem vai assumir o reino da terra é Deus, o Todo-Poderoso, e Jesus Cristo. Então, já existe uma ciência disso. Uma ciência disso de que vai haver o Armagedon. O que eles estão tanto tentando... que eles estão se unindo contra, né? O Papa está fazendo aliança com os líderes islâmicos, com os líderes judeus, para combater Cristo. Inclusive... Está dizendo que vai salvar o mundo, ele quer um pacto mundial, uma união de todos os blocos da Terra em torno desse projeto de salvar o mundo do aquecimento global, como pano de fundo, né? Essa mentira do aquecimento global é o pano de fundo para justificar esse governo de coesão global, né? Sim, por isso que eles têm que manter a fraude do aquecimento global, que é antibíblica. Porque na Bíblia tem passagens que deixam muito claro, quer ver? Vou pegar aqui, vamos pela palavra-chave. Deus está no controle de tudo, né? Na verdade, Deus ele garante que sempre vai existir verão e inverno. Gênesis 8, versículo 23. Salmos, também, ó, Salmo 74, 17. Verão e inverno tu os formaste. Fala dos limites da terra. Isso só existe na terra plana, né? Porque a bola não tem limites. Gênesis também, ó, 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então isso aqui é uma garantia dado pelo próprio Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que enquanto a terra durar, enquanto existir a terra, ou seja, para sempre, vai haver sementeira, colheita, vai existir frio e calor, vai existir verão e inverno, dia e noite, não cessarão aqui, acabou, entendeu? Se a pessoa deixa conhece até um símbolo, a Bíblia... né, desse conceito, né, que é o arco celeste, né, que é as 7 cores do arco celeste, né, que é o uma arco-íris. Que eles chamam de arco-íris, mas é o arco celeste. Arco né? celeste. Então, Deus... E por uma afronta, né, o movimento LGBT adotou esse arco celeste, né? Eles querem profanar tudo. Eles zombam de Deus, fazem tudo quanto é orgia e se respaldam. Olha, o Senhor fez o conserto, de que não vai destruir tudo, né? Coloca o arco celeste como símbolo do movimento de prostituição, de liberação LGBT. Você o vê mal que... ele gosta de fazer isso, ele gosta de profanar tudo que é santo. Então tem símbolos que são santos que eles usam, eles têm prazer em profanar. Distorcida, né? Exatamente. Agora, Gilberto, então essas vozes são
vozes por todo o mundo. São vozes que nós vamos ver com a revolução industrial, a revolução tecnológica, vai vir a telecom, as telecomunicações, a internet. Você vê aqui as nossas vozes hoje são ouvidas aí, só o teu site tem 30 mil pessoas, né? Nós fazemos pregações em outros sites, outros canais que tem 140 mil, 150 mil pessoas, e outras vozes falando sobre o reino vindouro, que Deus vai reinar aqui na Terra. Então, ouviram-se vozes que vão ecoar no mundo inteiro. Então, nós vamos ver, desde a revolução tecnológica, que nós podemos marcar aí o advento da internet a partir da ARPANET, né, que foi no final da década de 80, a ARPANET, um projeto do Massachusetts, vai se tornar a internet a partir do início da década de 90. A internet vai dar uma explosão de tecnologia, um tsunami, um verdadeiro terremoto, uma verdadeira revolução que você pode até marcar o antes do celular, o antes da tecnologia digital e o depois. Como mudou. Hoje, uma voz como a nossa tem alcance enorme. São vozes que se ouvem no mundo do servo de Deus. Assim como o mal também, né? O mal também se teve a voz, né? Mas o bem também está ecoando por todo mundo. Ouve-se vozes, terremotos, grandes mudanças que estão relacionadas ao toque da sétima trombeta. E vocês podem notar que existe uma confluência. Olha que interessante, irmão Gilberto. Existe uma confluência entre a sétima trombeta e a sétima taça. Olha que interessante. A sétima taça, ela é revelada em Apocalipse capítulo 16. Vamos ler lá a sétima taça e vamos ver a comparação dessa simbologia profética entre a sétima trombeta e a sétima taça, que são acontecimentos na história. Apocalipse 16, a partir do verso de número, acho que 17, 18. É o 17 que começa. Vamos lá. Então vamos lá. Apocalipse 16, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Olha lá, olha a confluência, vozes, trovões, grandes transformações, terremoto qual nunca houve. Nós podemos falar tanto na questão espiritual, como foi colocado aí pelo próprio texto que nós lemos, né? Que as taças derramam coisas que têm a sua confluência tanto no mundo espiritual como na questão material. Nós vamos ver na questão material o grande aumento de terremotos a partir do século XIX, um aumento exponencial de grandes terremotos. Nós temos este aumento mais ainda caracterizado agora no século XXI, de terremotos acima de 6, 6,5, na escala Richter, que é a escala que mede terremotos, ela é exponencial. Então, esses terremotos acima de 6 são grandes terremotos fortíssimos que acontecem com uma frequência maior agora no século XXI. E nós temos também uma grande transformação no mundo, um grande terremoto. Inclusive, você lendo livros sobre a revolução tecnológica, né, que você pega lá início de 2001, 2012, falando, os gurus da tecnologia falando que viria um grande tsunami, um grande terremoto, que o mundo não vai ser mais o mesmo com o advento da tecnologia digital, né?
Então, a gente pode sim entender profeticamente essas grandes transformações que ocorreram no mundo. E a taça foi lançada aonde? No ar. Olha que interessante. As taças nós vamos estudar depois, no capítulo 16 de Apocalipse, 15 e 16, e nós vamos ver que as taças elas são derramadas nos locais onde se dá um acontecimento. Taça no mar, taça nas fontes do rio, taça no ar. O que nós temos no ar que trouxe grandes transformações no mundo? Nós temos o advento do transporte aéreo, nós temos a guerra com aviões, nós temos a telecom. Onde é feita a telecom? No mundo do ar, né? E isso vai trazer grande transtorno para as cidades do mundo. Vai trazer também grande transtorno para a besta e o seu trono. Vejam vocês que com o advento da internet, com a democratização da informação, nós já vemos até os poderes regulatórios das nações chamando o movimento digital de quinto poder, que dá voz às nações, que dá voz às pessoas. Veja que nós temos um poder de influência muito grande, que causa essas vozes, causa esses transtornos, terremotos e até quedas de cidades. E agora nós vamos ver aí. Oi. Por exemplo, o canal aqui, que é relativamente pequeno, mas quantos jornalistas não ficam toda semana chamando para entrevista? Só que a gente tem uma postura de como eles querem atacar, entendeu? A gente tá com uma postura um pouco mais defensiva. Mas, não assim, vamos entregar as pérolas aos cães, né? Exato. Mas não passa uma semana, ou alguma rádio, ou algum programa quer fazer uma entrevista, quer até... Putz, essa semana nós fomos procurados pelo Profissão Repórter, só que eles são extremamente manipuladores. Quando os demais terraplanistas, lá o Martins e o Anderson, eles foram para o Fantástico, eles concederam, cada um acho que falou mais ou menos 1 hora ou quase 1 hora, e eles pegaram 5 segundos de cada um apenas. Então eles ficaram lá no sol, né? Ficaram lá no sol durante horas dando entrevista, explicando tudo, um monte de pergunta tal. Chega lá na hora do programa, eles pegam 5 segundos, ainda fora do contexto, o pior 5 segundos possível. E então a gente nós estamos atentos, né? A Jovem Pan também tá procurando, assim. Então a gente parece que não, tá? Mas a gente tá fazendo um barulho aí que não tá pouco, pessoal. Tanto que tem canais grandes incomodados com a nossa exposição também, revelando Apocalipse, né? Canais que são 2, 3 vezes, até 10 vezes maior que o nosso, estão incomodados com o que nós temos mostrado aqui, porque não tem como refutar. Essa explanação com as chaves bíblicas, elas são muito coerentes, muito sólidas. Elas têm começo, meio e fim. Elas não são dispersas. Elas têm uma lógica embasada na lógica bíblica, da palavra de Deus, os símbolos espirituais. Então, fica difícil de destruir toda essa argumentação que nós estamos mostrando, né? Nós mostramos aqui, eu tô com a tela compartilhada, nós falamos sobre os selos, né? O primeiro selo, que era o cavalo branco, a Pax Romana, o segundo selo, o cavalo vermelho, Guerra dos 100 anos, a Guerra Civil dentro do Império Romano. Falamos sobre o terceiro selo, que é o cavalo preto, que teve a fome, uma das consequências da guerra, escassez. Falamos do quarto selo, que é o cavalo amarelo, o quarto cavaleiro do Apocalipse, a morte, a consequência imediata dos 4 juízos de Deus, a fome, os animais, a peste, né, as doenças. O quinto selo, os mártires pedindo vingança, os que foram mortos pela perseguição de Roma pagã. Sexto selo, é um período de consternação, revolução, instabilidades no mundo.
a adoção do cristianismo pelo Império Romano, né? Aquela questão da conversão do Constantino, que na verdade foi uma conversão por conveniência, e a abertura do sétimo selo. Quando nós chegamos no sétimo selo, ele deu origem às trombetas. Então, só para fazer... intervalo e a origem das trombetas, né? Oi? Foi um intervalo de meia hora de silêncio no céu, e aí começam a vir as trombetas e as taças depois, né? Exato, então a gente isso. percebe que primeiro tem que abrir os selos, para depois virem as taças e as trombetas. Então essa teoria futurista, dispensacionalista, de rapto secreto, de concerto do anticristo de 7 anos para o final, eles fazem uma salada, porque eles falam, as trombetas já tocou a quinta trombeta, eles dizem que é o CERN, né? Que é ali o acelerador de partículas e tal, mas não pode tocar a quinta trombeta sem primeiro abrir os 7 selos. E aí, quando que cumpriu na história a abertura dos 7 selos, segundo o entendimento deles? Né? Exato. Então, isso vocês têm a gente deixou no link da descrição, então vocês conseguem acompanhar perfeitamente essa questão da abertura dos 7 selos. Depois até posso passar um breve resumo aqui. As 4 primeiras trombetas foram invasões bárbaras dos godos, dos vândalos, dos hunos e dos érulos, que destruíram o Império Romano Ocidental. Depois, em Apocalipse 9, a quinta e a sexta trombetas, o segundo ai, então aqui foi o primeiro ai, invasão dos bárbaros, as 4 primeiras trombetas, a partir da abertura do sétimo selo. Depois nós temos o segundo ai, que são a quinta e a sexta trombeta. A quinta é a fundação do Islã, a invasão dos exércitos muçulmanos ao Império Bizantino, que era o Império Romano Oriental. E a sexta trombeta, que durou quase 400 anos, foi a invasão dos turco-otomanos ao Império Bizantino, foi a queda de Constantinopla. E ele só na verdade, o primeiro ai é a quinta trombeta, o segundo ai é a sexta e o sétimo ai é a sétima trombeta. Não, perfeito. A quinta trombeta é o primeiro ai. Na quarta trombeta é que diz, vem aí 3 ais. Exato, porque é no final do Apocalipse 8 que fala dos 3 ais. Vou colocar aqui só para não ter dúvida. Então, no final do capítulo 8, 13, né? Eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, aqui ele estava profetizando ainda 3 ais. Então, como o irmão Flávio bem falou, o segundo, o primeiro ai... O primeiro ai é a quinta trombeta. O primeiro ai, quinta trombeta. É a quinta, o segundo ai é a sexta segundo o terceiro ai a sétima e última trombeta. Isso, o terceiro ai, que é o último, é o capítulo que a gente está tratando hoje. Então, a sexta trombeta foi a queda de Constantinopla, que eles usaram até canhões. Eles chegaram, já tinha sido inventada a pólvora, cujo principal componente era o enxofre. Então agora nós já estamos na sétima trombeta, que desencadeou as taças. Então os selos, a abertura do último selo acabou desencadeando as 7 trombetas. E o toque da sétima trombeta, as 7 taças, que a gente ainda vai falar. Então tem tudo uma sequência as 7 lógica. Taças, elas começam a cair a partir do Sacro Império Romano, né? Por volta do ano 800, anos 1000 da era cristã. Ela tem relação por flagelos ligado ao Sacro Império Romano, que perseguiu os santos do Altíssimo, né? A Inquisição, as grandes e cruéis perseguições. Ela não tem uma sequência cronológica ao fim da sétima trombeta. Ela já começa antes. A gente vai perceber isso com a leitura do capítulo 15 e o capítulo 16. Agora, eu até queria colocar uma coisa aqui, Gilberto, que existem algumas igrejas do sistema religioso que citam lá que o rio Eufrates está secando, né? Saiu até num jornal aí de uma igreja aí, o jornal chama-se Folha Universal. Olha, cumprindo-se a profecia de Apocalipse, o rio Eufrates está secando. Daí mostraram fotos do rio Eufrates secando, né?
E aí, como é que está caindo a sexta trombeta e o anticristo ainda não veio, né? A sexta taça já está sendo derramada. Você vê que eles mesmos dão um tiro no pé, se contradizem, faz uma salada, uma confusão e misturam, sim, tudo, né? Não, exatamente, eles não têm como refutar porque tá tudo interligado. Irmãos, para poder fazer o fechamento da sétima trombeta, nós vamos ver que essas grandes transformações que deram poder às vozes causaram terremotos, tanto no sentido ideológico como no sentido literal. Essa sétima trombeta vai causar também grandes e profundas transformações que vão redundar na queda. Você vê que a sétima taça é a queda das cidades. Nós estamos vendo aí grandes conturbações sociais, cidades caindo do mundo, né? O que está acontecendo no Chile, o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Líbia, na Síria, no Egito, né? O que está acontecendo na Europa. Nós estamos vendo que isso tem confluência com a sétima trombeta. Que a sétima trombeta, com essas grandes revoluções, ela vai trazer a ira das nações. Vamos ler ali, então, o verso de número 17 e 18 de Apocalipse 11. Né? Então vamos lá. Verso 17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Veja, o desembocar da sétima trombeta está ligado com a interferência do Deus Todo-Poderoso na história da humanidade de forma muito clara para tirar o poder dos reis da terra, para tirar o poder das nações, das cidades da terra. E a mesma confluência com a sétima taça, que foi no ar, que a gente explicou, a revolução que aconteceu na Telecom, né, que vai causar grandes terremotos, e a grande Babilônia se fende em 3 partes. E a besta e o seu império vai cair. Né? Então é para acabar agora. Nós temos aí a exposição pública de todas as podridões do império da besta e suas orgias, né? Pedofilia, tudo que está acontecendo, e também no meio político, né? A corrupção sendo revelada, tudo vindo à tona, grandes pessoas que eram estrelas caindo, né? Indo para a prisão. Lula foi para a prisão. Nós temos aí outras figuras que foram para a prisão, homens bilionários que foram acabando em desgraça, porque está sendo revelado tudo. Deus está permitindo esse abalar em toda a história da humanidade. E a ira das nações. Agora nós vamos entrar na Wikipédia. O irmão Gilberto vai mostrar algumas coisas que a gente pode caracterizar a ira das nações. Nós temos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, nós temos a Primavera Árabe, né? Nós temos agora toda a briga entre o sistema político progressista de esquerda, né? Que é chamado de socialismo fabiano, de marxismo cultural, e a briga com conservadores. Então está havendo uma polarização muito grande, separando os bodes das ovelhas, o trigo do joio, né? Está havendo essa separação. E estão acontecendo coisas que estão colocando em xeque o poder das nações. Aqui a ira das nações, ó. Exatamente. Vocês estão vendo essas imagens da Primavera Árabe? Eu vou dar uma lida rápida aqui. A Primavera Árabe, como é conhecida mundialmente, foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no norte da África a partir de 18 de dezembro de 2010. Houve revoluções na Tunísia e no Egito, uma guerra civil na Líbia e na Síria. Também ocorreram grandes protestos na Argélia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Omã e Iêmen. E protestos menores no Kuwait, Líbano,
Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. Os protestos compartilharam técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais, como Facebook, Twitter e YouTube, para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a comunidade internacional em face de tentativas de repressão e censura na internet por parte dos estados. Essa questão da internet que o Flávio estava falando, por exemplo, o pessoal quase que proibiu aqui o WhatsApp, né, Flávio? Tanto que agora a gente tem uma limitação, nós temos uma limitação que você consegue mandar uma mensagem apenas para 5 grupos de uma vez, ou para 5 pessoas. Antes não tinha esse limite, acho que podia mandar para 20 ou mais. Então, realmente, tá tendo uma movimentação. Teve também no Egito, eles derrubaram aquele ditador, foi no Egito, né? O regime de Mubarak, Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, que era um ditador do advento militar, do acordo Israel e Egito, né? Foi mantido por vários governos dos Estados Unidos, e a revolução na Praça Tahrir, inclusive, Gilberto, que interessante, havia ali mais de 1 milhão de muçulmanos na praça do Egito, do Cairo, né? Estou colocando essa imagem. Ó. Eles estavam gritando lá: somos milhões de mártires rumo a Jerusalém. Somos milhões de mártires rumo a Jerusalém. Gente, isso é profético, né? Agitam-se os povos, né? Subam os povos, né? Amontoem-se no monte de Josafá, porque ali entrarei em juízo com eles, né? Se achegue no Vale de Josafá. O Vale de Josafá pega ali Jerusalém, com o Monte das Oliveiras, a grande fenda do Carmelo ali, que se mistura com o Vale de Josafá, começando no Megido, enfim, todos os ajuntamentos de tropas. Então você vê aí a ira das nações, né? O que aconteceu, por exemplo, a queda de estrelas no sentido de grandes autoridades, Muammar Gaddafi, né? Caiu, o Saddam Hussein caiu, a estátua dele foi derrubada, né? Nós vemos grandes governos que eram estrelas do mundo aí caíram, né, em desgraça, o Lula, bilionários, né? Nós estamos vendo aí coisas de grande transformação acontecendo no mundo. Isso é a sétima trombeta. Houve vozes, os servos de Deus estão tendo voz hoje. Olha aqui, nós podendo falar com 300 e poucas pessoas, isso vai ser replicado milhares de vezes. Esse vídeo, ele vai acabar sendo comentado para outro, isso tem um efeito cascata, um efeito exponencial. Estamos com então, 410 pessoas, irmão Flávio. Pessoal, antigamente, né, o pessoal ficava alienado nas novelas, tudo. Agora as pessoas elas estão buscando informação, e essas revoluções que estão acontecendo, essas prisões, ditadores sendo depostos, pessoas tão poderosas. Seria inimaginável algumas décadas atrás, tipo pessoas bilionárias sendo presas, sendo destituídas. A Rede Globo mal das pernas, a Rede Globo para cair aí em desgraça. A Rede Globo, né? Quase quebrando. Perdendo audiência, o pessoal globolixo e tal. Por isso que estão tentando o Facebook. Eu não tenho Facebook, né? Mas quem tem fala que é quase que um Facebook. Estão tentando de toda forma censurar, mas não estão conseguindo. A informação a gente está conseguindo passar de um jeito ou de outro. É o quinto poder, né? É o quinto poder. Agora deu vozes a todos. E isso foi permitido por Deus, para justamente cair as cidades, causar a ira das nações, porque chegou o momento agora, né? Até mesmo o advento do esclarecimento, do aumento da consciência da Terra plana, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver. Se nós tivermos aí 20%, 30% da população mundial que se conscientize sobre a Terra plana, isso é um tremendo terremoto. Então, irmão Flávio, eu acredito que isso possa ser o grande terremoto como nunca houve,
porque tá mudando assim, olha o que tá escrito aqui, ó. As redes sociais desempenharam um papel considerável nos recentes movimentos contra a ditadura nos países árabes. A propagação do movimento conhecido como Primavera Árabe, que começou em 2010 na Tunísia, para todo o norte da África e Oriente Médio, não teria sido a mesma sem os recursos proporcionados pela internet. Foi na internet que os setores mais inconformados da sociedade encontraram o instrumento ideal para exercer o cyberativismo, de onde eles puderam canalizar as críticas contra os abusos do poder das autoridades, agendar e realizar ações de protestos. E no Brasil, a queda da Dilma também foi por conta da internet. Foi o único protesto que eu acabei indo, cara, porque o governo dela tava tão ruim, mas tão ruim, e eu moro em São Paulo, eu falei, putz, dessa vez vou ter que ir pra Paulista, né? No impeachment da Dilma. Apesar de não ser um cara alienado, assim, nessa questão de política, mas era um momento, assim, único. E realmente... Tudo ou nada. Oi? Um momento de tudo ou nada, né? Era um momento de tudo ou nada. A coisa ia ficar feia. Não, porque tava assim, tipo, todo mundo que eu conhecia praticamente já tava perdendo emprego, tava entrando em ruína, 13 milhões de desempregados e subindo, alguns falavam que eram 30 milhões, e realmente, ela era totalmente incapacitada. E aí, o que acontece? Tinham 2 milhões e 400... O Datafolha falou que foi 500 mil, mas teve uma empresa israelita que ela pegou pelo celular, na região da Paulista. 2 milhões e 400 mil pessoas na região da Paulista. Então, também, é isso desencadeado pelo advento da internet, que é o que está falando aqui, ó. É como se fosse um cyberativismo, onde você pode canalizar as críticas contra os abusos do poder das autoridades, agendar e realizar ações de protestos, que ocorreram, assim, nós acabamos de ler, né, em dezenas de países. Em dezenas de países. E Gilberto, você repara que isso acontece, digamos, invisivelmente, é no ar. O ar, na Bíblia, ele tem uma conotação de invisível, não é palpável, é cibernético. Veja como, por exemplo, Paulo fala em Efésios, né? Os demônios, os príncipes da maldade que estão no ar, invisíveis. Os príncipes da maldade nos lugares invisíveis, no ar. Então o ar tem conotação de invisível, algo que ocorre de forma invisível, mas que influencia espiritualmente. E a gente diz que o cyberespaço é algo invisível, é algo intangível, mas real. Você não tem como pegar o cyberespaço, mas ele flui, ele causa tudo isso. Então, por isso que a sétima taça é lançada também no ar. Acontecimentos invisíveis que vão trazer a queda de Babilônia. Por exemplo, os escândalos que estão acontecendo, as revelações escandalosas que ocorreram com os padres, bispos, cardeais da Igreja Católica. Está acontecendo pela abertura da informação, que antes não existia. Esse Papa Francisco, né, que ele está sendo linchado praticamente nas redes sociais pelos próprios católicos romanos. Por quê? O poder da comunicação, o poder de esclarecimento, o poder de influência, tanto para o mal quanto para o bem. Quem estiver sintonizado para o bem, vai ser edificado para o bem. Quem estiver sintonizado para o mal, vai ser edificado para o mal. Vai separar o joio do trigo, a seara está madura. Por isso que a sétima trombeta ela é a consumação final. É tempo de destruir os que destroem a terra. E é tempo de dar galardão aos servos de Deus, os profetas, a todos, né? Quem é do bem está denunciando as obras infrutuosas das trevas. E quem está sob a influência ainda do maligno, né, sobre a influência do pai da mentira, está defendendo esse sistema nojento aí que está ruindo. Agora, Efésios 6,12, olha, que o irmão Flávio tinha mencionado, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
O nosso mundo, ele ainda jaz no maligno. Por isso que o engano é tão grande. Algumas pessoas não conseguem conceber o tamanho do engano. Eles falam, mas como Eu assim? falo, como é que pode 7 bilhões de pessoas enganadas no formato da Terra? Como é que pode? As pessoas não conseguem imaginar o tamanho do engano que o diabo criou. Ele engana todo mundo, né, Gilberto, lá? Ele engana todo mundo. Eu até fico assim com o pessoal que a gente costuma chamar de globaloids. Não é questão de desrespeito. É porque eles passam o dia inteiro nos atacando, entendeu? Nos atacando, pô, mas vocês são loucos, tal, como assim? Pra que queriam mentir sobre o formato da Terra? Eu já expliquei. Essa questão... Pra tirar Deus do coração das pessoas, né? Exato, na medida que você tem um modelo que dispensa o Criador, ou seja, as pessoas elas não são mais criadas à imagem e semelhança de Deus, elas são produtos de uma explosão caótica e desordenada. Então, é um sistema... A Bíblia se torna um livro de fantasia. Contos de fadas. Exatamente. Então, as pessoas elas acabam se afastando da Bíblia porque a cosmologia bíblica é a cosmologia verdadeira do nosso mundo. Uma terra plana, estacionária, firmada em colunas, que não pode ser movida, com o firmamento, né, coberta por um domo celeste. Não existe essa questão de exploração espacial. Ninguém entra, ninguém sai. A verdade é essa. São demônios. Extraterrestres Exatamente. são demônios, manifestações incubos, súcubos, as antigas manifestações dos demônios, né, que fazem abdução já desde a Idade Média. Agora eles são chamados de ETs, que fazem abdução de pessoas. É os mesmos demônios. Exato. Os mesmos. Os ufólogos, eles estão em contato com demônios. Eles ficam bravos quando a gente fala isso, mas essa é a verdade. Tanto que qualquer abdução, ela é imediatamente interrompida quando a pessoa invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa pede o livramento em nome de Jesus, aí o ET não consegue, cara. Eles não conseguem dar cabo aí a abdução. Ela é imediatamente interrompida. E quando a pessoa é atacada no sono, a mesma coisa, né? Quando ela é atacada no sono, muitas pessoas têm esse negócio da paralisia do sono, ataques, Por que a abdução de extraterrestre acontece sempre de noite, quando a pessoa está dormindo? São os famosos incubos súcubos, demônios que simulam homens ou mulheres. Dizem que esses pessoal que teve contato de terceiro grau com extraterrestres chegaram a ter relações nos seus relatos de abdução extraterrestre. É o antigo incubus súcubus, é só você estudar sobre isso, entendeu? O famoso e antiga prática demoníaca, de abdução demoníaca. São os extraterrestres. E eles foram lançados com o Aleister Crowley, quando ele abriu um portal lá no Egito, na década de 40. Ele esteve no Egito e lá ele conversou com um demônio. Esse demônio cabeça de ovo, parece o Grey, os extraterrestres Grey. E você vai ver em 1947 a primeira manifestação mundial de extraterrestres, que foi Roswell. Roswell foi logo após essa abertura do portal de Aleister Crowley. Depois Aleister Crowley vai morrer e ele mesmo vai falar que os extraterrestres passariam a ter mais contatos com a humanidade, se revelariam para a humanidade. A mesma coisa então, que o Chico Xavier falou. São os mesmos demônios com nomes diferentes, com uma roupagem diferente para enganar, né? E muitas pessoas ludibriadas, planeta Nibiru, que vai haver invasão Nessara, Gessara, né? Os seres celestiais do zodíaco. E o pessoal indo nessa blá blá blá, é tudo doutrina de demônio, espíritos que enganadores, que cauterizam a mente dos seus abduzidos, né? Essa que é a verdade. Então, nós temos que estar longe de tudo isso e estando firmados na palavra de Deus. A sétima trombeta, agora ela vai trazer o seu consumar, o tempo de destruir os que destroem a terra. É vingança de Deus.
é a queda dos mundos. Vocês vão ver os exércitos da besta reunidos para fazer guerra. Eles vão receber Jesus à bala. Eles vão receber Jesus em guerra contra ele. É como se ele fosse uma invasão alienígena. Então, esses Sim, filmes eles vão de Hollywood, tratar como invasão alienígena de fato. E eles estão se armando com armas nucleares porque eles têm esperança. Na loucura deles. os hipersônicos, os foguetes hipersônicos, que Sim. atingem aí 4.500 km por hora. A China, a Rússia, os Estados Unidos e alguns outros países estão produzindo esses mísseis hipersônicos, né? Eles estão produzindo armas que eles chamam de armas de batalha, batalha no espaço, né? Então, na verdade, e o filme de Hollywood influenciando as pessoas com esse negócio de invasão, né? 4 de julho, né? Que é aquele filme que fala de uma invasão do Independence Day. Depois nós temos vários filmes que, culturalmente, eles estão tentando fazer engenharia social. É o demônio por trás de Hollywood, influenciando as massas para que, quando Jesus voltar e manifestar com seus anjos de poder, com uma armada de anjos, eles vão interpretar como um general desse gnóstico, um general desse ateu, um general desse marxista que não acredita em Deus, que veio do pum das estrelas, né? Veio lá da explosão das estrelas, que não existe Deus, que é o caos. Ele vai ver aquilo, vai interpretar aquilo como o quê? Tem que combater isso. Tá todo mundo, até o movimento religioso, Gilberto, até as igrejas religiosas, do sistema religioso, esperando ir morar no céu, eles estão esperando um Messias que não vai vir reinar aqui na Terra. A hora que eles verem um Messias vindo com anjo para reinar aqui na Terra, eles vão dizer: é o anticristo. Não é o verdadeiro Messias. Não, eles não estão vendo que o anticristo tá deitando e rolando, tá beijando o pé, tá beijando na boca lá dos líderes islâmicos, tá fazendo o diabo, cara, o anticristo. Eles não tá fazendo a reunião lá global, pacto global, vamos salvar a nossa casa, a mãe terra, fazendo sincretismo religioso com os pagãos, os índios, né? Recebeu ali idolatria dos índios. Nossa, a coisa está acelerada, muito acelerada. E nós vamos ver em Apocalipse 19, versículo 19, os reis da terra reunidos junto com a besta para fazer guerra contra o cordeiro e os que vêm com ele ali, a armada de anjos. É exatamente isso que a gente estava falando, ó. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então eles estão se juntando, apesar deles se odiarem na realidade, eles estão se juntando para guerrear contra o Cordeiro, contra Cristo. Só que dessa vez ele vai vir com poder e grande glória. Ele vai vir com uma armada, com legiões de... Lembra no final dos evangelhos, quando os judeus queriam capturá-lo para... Quando os judeus o prenderam, né? Quando Judas... Ele falou: se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos para me livrar. Vou só pegar essa passagem porque é muito bonito isso aqui. Porque ele... Aqui, ó. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Aqui, Mateus 26, 53. 12 legiões. 12 legiões de anjos. 12 legiões é 60 mil anjos. 60 mil, sendo que um anjo só ele conseguiu matar 185 mil pessoas numa guerra. Não teve esse episódio, Flávio? Assírio. Os assírios foram feridos por um anjo de Yahvé, o arraial dos sírios, né? Morreu mais de 185 mil com um único anjo poderoso, né? E ali, Daniel 12 diz que vai levantar-se Miguel, o principal dos anjos, que ele é o chefe da armada angelical que protege Israel, né? Ele vai se levantar pelos filhos do teu povo, lá em Daniel 12. Miguel não é Jesus, Miguel é um anjo principal, um dos principais, assim como Gabriel, da armada de Deus, né? Ele é um anjo guerreiro, Miguel, e é ele que vai em incumbência como general desse exército de anjos que vão vir na frente do Senhor Jesus para fazer um trabalho de colheita do joio
do joio. Mateus capítulo 13, versículo de número 41. Vamos ler lá. Mateus 13, 41. Mateus Né? 13, Então, 41. vai vir os anjos primeiro já fazendo um trabalho de colheita para destruição. É tempo de destruir os que destroem a terra. Por isso que eles estão apavorados, criando bunkers e tentando se escapar. Né? Lê lá. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? É tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, a todos quanto é grande, pequenos, a todos que te servem. Qual é a herança dos servos, os profetas? É o segredo que Deus revelou aos seus servos, os profetas. Os reinos do mundo vieram a pertencer a Yahvé, ao Eterno e ao seu Messias. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 25 ao 27, fala que assim como Cristo recebeu autoridade para reinar sobre as nações, isso ele recebeu lá em Salmos 2, quando o Eterno lhe outorga toda a autoridade para ser rei sobre toda a terra, ele vai nos outorgar a ser também co-participantes desse poder. Nós reinaremos sobre as nações da terra, nós seremos herdeiros de todos os reinos debaixo de todo o céu, serão dados aos povos do Santo do Altíssimo, e este reino não será destruído, não passará para outro, e durará para todo sempre. Daniel capítulo 7, versículo 28. Sim, isso então aqui... nós temos aqui... Oi? Não, isso aqui é literal, né? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Aqui não vai mais ter mimimi, aqui não vai mais ter injustiça, entendeu? Vai ser um reino milenar de regeneração. Cristo será o rei e os eleitos, eles vão ser como se fossem prefeitos das localidades, governadores. Em Apocalipse 20, se eu não me engano, eles usam a terminologia como se fossem sacerdotes, né? Sacerdotes e reis, né? Apocalipse 5, verso 9 e 10, Apocalipse 20, verso de número 4 ao 6, e também a parábola dos negociadores de Minas, né, dos talentos, que está em Lucas, capítulo 19, versículo 11 em diante. Quando aquele servo, ele chega e fala, Senhor, as tuas minas que tu me deste, rendeu mais 5 minas. Aí ele fala, bem está, servo bom e fiel, no mínimo foste fiel, eu te darei autoridade sobre 10 cidades. Olha lá, seremos prefeitos sobre as cidades, seremos os senadores, os verdadeiros governadores deste reino maravilhoso de regeneração que será implantado na terra. A força, hein? A força vai ser tirado da mão dele. Aqui Apocalipse 26, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então serão aí sacerdotes. Aí não diz se é no céu ou na terra, né, Gilberto? Aí não diz se é no céu ou na terra, mas Apocalipse 5, versos 9 e 10 afirma que é na terra, aí fecha. Mas pode continuar o teu comentário que você estava falando. Não, vamos pegar aqui o 5, 9. E cantaram um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e como teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Exatamente, o reino milenar será na terra. Jesus vai reinar de Jerusalém. E depois, no final... Se vai ter autoridade com vara de ferro, vai ter vara de ferro lá no céu, sobre os anjos? É aqui na terra. É sobre os restantes das nações, sobre as autoridades que vai reinar com vara de ferro. Exatamente. O sistema religioso não espera isso. Muitas pessoas do sistema religioso esperam um Cristo que vai levar a igreja para o céu. Nada a ver, ele vai reinar aqui na terra. Isso está claríssimo aí, Apocalipse 5, 9 e 10. Sobre a terra.
claríssimo, os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao... O que está debaixo de todo o céu? Não, O que está está escrito, debaixo do reinaremos firmamento? sobre a terra, não tem como interpretar outra coisa. Mesmo o tabernáculo de Deus, a Jerusalém celestial, vai descer aqui para a terra. Quando Exatamente, Deus no criou a final do terra, milênio. quando ele terminou de criar a terra, ele viu que era muito bom. Então ele criou a Isso, terra para ser eterna mesmo, um paraíso, né? para ser um Exatamente. verdadeiro paraíso. Só que, assim, é um paraíso que foi estragado pela maldição do pecado. Só que isso vai É. ser, a terra vai ser reabilitada, entendeu? É o que a gente. Isso está ligado com a sétima trombeta, que é o galardão dos servos dos profetas. Agora vamos a um âmago de uma revelação explosiva, que aí é realmente para acabar, é a última revelação de Deus para definir os divisor de águas, que é Apocalipse 11, versículo 19, verso 19 e 20, né? Aí, meus irmãos, a gente só vai dar uma pincelada, nós não vamos entrar a fundo, porque o assunto é muito forte, é bombástico. Ah, tá. E eu acho O Apocalipse 19, não vai dar pra falar hoje. Quer dizer, que o Apocalipse Apocalipse 11, 11 e verso 19. 19. É. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Isso aqui é uma coisa impressionante, né? Sobre a arca da aliança. Talvez, Flávio, na verdade você tem um estudo em duas partes sobre isso também, né? No seu canal. Três, Você, três você tem um partes. estudo de três partes. De repente a gente pode colocar os links aqui, porque senão vai É, estender demais, eu tô achando. sim. Ou, Mas posso dizer para os participantes e aqueles que estarão assistindo este vídeo que é uma informação para quem tem discernimento espiritual tremendamente forte, tremendamente importante. Nossa, é algo assim inconcebivelmente revolucionário. É para acabar mesmo, é para dividir entre os que são de Deus dos que não são de Deus. É para finalizar mesmo, né? A revelação de Deus com o toque da sétima e última trombeta. Aí sim, é a queda de tudo. É aquilo que diz lá no livro de Isaías: naquele dia farei com que caia as máscaras das nações, o véu em que ela se esconde, né? Deus vai mostrar assim a verdade, vai desmascarar todo esse sistema podre da Babilônia. porque não há nada Todo oculto que não venha a ser revelado. Não tem como eles esconderem mais nada, pessoal. Por isso que a gente fala, a questão da Terra plana não tem volta. Acabou, não adianta combater, fazer piada, chamar o Fantástico, chamar o SBT, não tem o que fazer. Não tem o que vai fazer. cair Rede Globo, vai cair tudo, vai Vai cair os cair governos, tudo. os senadores, vai cair tudo. Quem quiser ficar do lado da verdade, tá fazendo a escolha correta e o tempo já está se extinguindo. Nós estamos praticamente aí na prorrogação do segundo tempo. Então, Verdade. quem puder fazer A o figueira já deu discipulado seus também. ramos, né, Gilberto? Oi? A figueira já deu seus ramos, né? A figueira já deu seus ramos e a geração é esta. A É, geração é esta. Mas é. se de repente. Então a revelação da abertura da arca espiritual e a revelação para o mundo com vozes saraivas e grandes pedras de saraiva, ela faz confluência com a sétima taça que também fala de grandes saraivadas de pedras do peso de um talento em torno de 32 quilos. Imagina, ô Gilberto, uma pedra caindo do céu de 32 quilos, como chuva, uma saraivada. Aqui tem aquele site do Ron White. Eu vou também deixar o link aqui. Ele mostra o Isso. que aconteceu em Sodoma e Gomorra, aqui ó, 6.000 graus. Ele mostra como que tá Sodoma e Gomorra hoje. Nessas regiões, para vocês verem, pessoal, a Bíblia ela é perfeita, entendeu? Eles tentaram fazer uma inserção ou outra, só que eles não conseguiram derrubar as profecias e nem a sã doutrina da salvação. Tanto as profecias elas estão intocáveis, perfeitas, quanto a doutrina da salvação
para aqueles que são tementes a Deus, que realmente são sinceros, Deus ele vai suprir eventual contradição, eventual inserção, porque tem todo um contexto. É um livro complexo, um livro muito rico. Imagina, um livro inteiro inspirado por Deus. Então, mesmo que... Levou 1.400 anos para a Bíblia ser escrita entre Antigo e Novo Testamento, a porção da Torá, os 5 primeiros livros do Pentateuco, os profetas menores, os poéticos, os históricos e o Novo Testamento. E eles têm um trânsito de harmonia perfeito de um único inspirador, nosso grande Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Então, temos que estar atento à palavra profética, ela é como uma luz, né, irmão? Que alumia nos lugares escuros, né? Temos muito firme, e bem fazeis, o apóstolo Pedro fala, bem fazeis em estar atento, vocês são bem-aventurados de estarem aqui, atentos, estudando, prestando atenção. Nós vamos divulgar o link aí da questão do último versículo 19 de Apocalipse 11, da Arca do Concerto, para aqueles que são bereanos, né, que investigam e que querem ir cavar mais fundo, né? Sim. Depois, em Sodoma e Gomorra atual, eles conseguiram encontrar resíduos de um enxofre, que é um enxofre com uma pureza quase que absoluta, que não existe na natureza. Umas pedras assim bem amarelas mesmo, e elas pegam fogo instantaneamente. Ainda tem, pessoal, até hoje, se você for lá, você encontra pedras de enxofre que não chegaram a queimar. Ali perto do Mar Morto, viu? Perto do Mar Morto. Nós vamos estar lá, se Deus permitir, no ano que vem, a partir de março. Verdade. Né? O Gilberto também deve estar com a gente, né? Deus quiser. E vai ser maravilhoso nós podermos revelar e mostrar coisas fantásticas que nos aumentam a fé, que nos mostram que o nosso Deus é verdadeiro, suas obras são verdadeiras e devemos confiar nele, porque ele nunca decepcionou. Deus nunca decepcionou aqueles que nele confiam. E se nós confiamos, ele vai nos proteger. Não precisa você sair que nem um desesperado aloprado, querendo comprar um sítio, colocando toda a família em desespero, ruindo tudo por causa de medo do que vai acontecer. Não, aquele que está firmado na rocha do Senhor, ele não teme mau rumor. Ele confia no Senhor, no Deus que pode livrar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Louvado seja o nosso Deus Yahvé por tudo que ele tem nos mostrado.